uma palavra muito vivificadora para as nossas vidas, para nós sermos vitoriosos na nossa vida cristã. Às vezes eu começo a ler reportagens e eu fico assim, meu Deus, como que pode, né? Essa semana aí passou um dado de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? O Brasil é o que mais passa tempo em redes sociais e é o país mais cristão do mundo. Daí eu falei, não está cabendo essa conta na minha cabeça. Não está fazendo sentido alguém que se diz cristão, por exemplo, ser ansioso, né? Ou ficar tempos demais em redes sociais. Fica 1h30 a mais do que a média mundial, gente, né? Isso é muito sério. E isso traz problemas gravíssimos de saúde mental mesmo, não é? Então são dados muito sérios. Eu fiquei assim, mas Deus, como que a igreja precisa responder de verdade? Como que a igreja precisa viver? Né? Porque a tua palavra ela não é teoria, a tua palavra ela é viva para nos transformar. A tua palavra nos transforma diariamente. Então o que é que está acontecendo? E aí nesse texto a gente tem respostas muito profundas. Por isso eu quero dizer para você algo muito importante aqui, que aquele que recebe o Espírito Santo, ele cultiva um jardim durante a sua vida. Você vai falar assim, nossa, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Grave isso comigo. Quem recebe o Espírito Santo, fala comigo. Quem recebe o Espírito Santo, cultiva um jardim durante a sua vida. Você fala, pastora, minha vida está parecendo mais um deserto do que um jardim. Né? Certeza que você pensou isso, né? Alguns vão me dizer isso. Mas a verdade é que tem como nós cultivarmos um jardim ao longo da nossa vida espiritual. Isso é possível, isso não está distante de nenhum cristão. Obviamente existem passos que a gente tem que tomar, posturas que nós precisamos adotar, para vivermos essa realidade do jardim de Deus no nosso dia a dia. Amém, queridos? Então vamos ler o texto aqui em João 19, que você já achou aí, versículo 41, que fala assim, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, siga ali agora para o 20, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Amém? Eu vou ler e depois a gente vai voltar mais um pedacinho. Siga comigo ali para o capítulo 20, versículo 11 e 12. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, baixou-se, olhou para dentro do túmulo e ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e o outro aos pés. E então eles perguntaram, mulher, por que está chorando? Né? Então, uma das coisas que eu aprendi nesses dias é que João, que é o discípulo amado, nada que ele escreve no seu evangelho é por acaso. Tudo tem uma verdadeira intenção. Por isso que você fica ali pensando, meu Deus, como ele é perfeito. É um evangelho extremamente profundo mesmo, porque ele não está relatando coisas, né, simbólicas, não é para enfeitar o texto. Tem todo um sentido espiritual muito profundo. E quando a gente olha no versículo 41, que fala assim, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e nesse jardim havia um túmulo novo, o qual ninguém havia sido colocado. Isso aqui é algo que é muito forte. Ele é o único evangelista que relata esse jardim no lugar da crucificação e no lugar do sepultamento de Jesus. Então, próximo da cruz, havia um túmulo novo.
que a gente sabe, né, que foi cedido lá por José de Arimateia, que era uma pessoa assim de alta posição social, um túmulo novo, intacto. Mas havia um jardim. Por que João para falar sobre jardim quando a cena da crucificação é uma cena tão terrível e tão dolorosa? Né? Ele está lá falando de cravos, de pregos, de humilhação, de tudo que Jesus passou. Mas ele dá essa frase, ele fala, olha, ali no lugar onde Jesus foi sepultado havia um jardim. Queridos, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai falar de um jardim. Tudo começou com o jardim do Éden. Já pararam para perceber isso? Tudo começou com o jardim do Éden. O que aconteceu? A Eva pegou do fruto, deu para o marido, ambos caíram e foram expulsos do jardim. Ah, mas você vai ver só, você está vendo com essa carinha aí? Que a Eva pecou, é? Vai ter revanche. A Eva pecou. De fato, a Eva pecou. Foi a Eva que fez o marido cair, né? Levou uma notícia de morte para o Adão. E agora estamos expulsos do jardim. Estamos expulsos do jardim. Então a gente sabe que o pecado entrou na humanidade pela desobediência. Deus disse, não comam desse fruto. Mas a serpente enganou, né? E eles caíram e foram apartados da presença de Deus. Eles não tinham mais agora a comunhão com Deus. Deus visitava Adão e Eva todas as tardes para ministrá-los ali no pôr do sol, na viração do dia. Falava assim, para ministrar o coração deles, para ter relacionamento com eles, para conversar com eles. E agora essa comunhão foi rompida pelo pecado. Mas João astutamente escreve para a gente que entre a cruz e o sepulcro tinha o quê? Um jardim. E isso não é por acaso, queridos. Isso não é por acaso. E ele fala mais que havia um túmulo novo. Isso cumpre a profecia de Isaías 53, de que Jesus seria sepultado num túmulo novo, perante os ricos, perante aqueles que eram exaltados sociais, né? Pessoas exaltadas na sociedade, pessoas bem... Jesus seria sepultado ali nesse túmulo novo, um túmulo intacto. Por quê? Porque ele era santo. Ninguém havia sido enterrado ali antes. Ele é santo, então não podia ter contato com um corpo antes. Olha que coisa tremenda. Né? O texto relata como se fosse algo assim trivial. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, ali havia um túmulo no qual ninguém havia sido colocado, e ali, por causa da preparação dos judeus, porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Parecia ser uma coisa, a gente não tem muito tempo, porque o sábado já estava entrando, então eles tinham que correr nessa preparação do corpo de Jesus. Vamos correr aqui, porque o sábado está começando. E o judeu, quando o sábado começa, que na verdade é na sexta-feira à noite, na tardinha, ele não faz mais nada. Ele para. E para até os dias de hoje. Não faz mais nada. Não tem trabalho para o judeu. Certo? Não se faz nada. Simplesmente se adora a Deus o tempo inteiro. O sábado é para desconectar das atividades mundanas. O sábado é para você ter relacionamento com Deus. Você trabalha 6 dias e você fica com Deus. Você dedica totalmente ao Senhor. Vocês entenderam por que não dá para inverter as coisas? Quando a gente troca o culto por outras coisas, nós estamos invertendo prioridades importantíssimas da nossa vida. Aleluia! Então, o judeu para tudo para cultivar sua vida espiritual. Amém? Então era sábado, eles não poderiam fazer mais nada, então ali estava a cruz e estava o túmulo e no meio o jardim, aleluia. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, o que aconteceu? Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. E então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então começou o quê? Um desespero.
Vocês imaginam uma pedra do túmulo, do tamanho do túmulo de Jesus, uma pedra pesadíssima, como isso? Como? É uma pedra gigante, um túmulo grande, né? Devia pesar ali algumas toneladas. Como foi que removeram? Cadê o corpo do meu Senhor? Sumiu. Eles tinham um problema muito sério ali. Né? Imagina quem que pegou esse cadáver e levou para algum lugar. Então ela simplesmente vai comunicar agora a Pedro e João esse problema. Levaram o corpo do meu Senhor aonde ele está. E nesse sentimento, né, de terem perdido o seu Senhor, de terem sido... Jesus tinha acabado de ser humilhado publicamente. Os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam com vergonha. Pedro aqui havia negado Jesus. Não sigo esse aí, não, coisa nenhuma. Porque havia agora uma perseguição. Se prenderam o mestre, vão fazer o que com a gente? Os discípulos estavam apavorados. Então é nesse contexto que Maria vai e fala assim: o corpo do nosso Senhor sumiu. Eles devem ter roubado o corpo de Jesus, né? Então ela se levanta de madrugada, vai lá. E aí o que é que acontece? Siga comigo ali, ó. Não siga comigo não. Antes eu preciso falar uma coisa, que o túmulo, ele é como se fosse um memorial. A palavra vem de grego, né? Vem do grego, que eu não escrevi aqui, esqueci. Mas lembra memorial, era para ser um memorial da morte de Jesus, né? Que Jesus morreu. Só que esse túmulo vazio vira o que? O memorial da vida. O memorial da ressurreição. Então, queridos, no jardim da morte aqui, a gente tem agora o nosso Senhor maravilhoso. Oi? Não lembro. Eu não tenho memória para isso. A gente lembra dessa relação clara com o Éden. E tem uma tabelinha que eu gostaria de mostrar para vocês. Pode publicar para mim, por favor? Hoje acho que vai dar certo. Vai dar para vocês lerem comigo. Eu pedi ajuda para os universitários para ficar melhor. Olha só. Aí, ó. Eu vou ler o jardim do Éden e vocês vão ler para mim o jardim do túmulo. Fala assim, ó. O elemento, o representante. Então, no jardim do Éden, a gente tem quem? O primeiro Adão. Ele trouxe o pecado, a desobediência e a morte para a humanidade. Agora, no jardim da morte ali, da crucificação de Cristo, ali no Calvário, no túmulo, tem o quê? Quem pode ler para mim? O Adão, Jesus, trouxe a justiça, a obediência, a vida eterna. Todo mundo, all together. Vamos lá. O último Adão, voz de trovão, gente. Ali foi o jardim da morte, né? Então a gente tinha no jardim do Éden o primeiro Adão e agora no jardim da tumba a gente tem o último Adão, que trouxe essa justiça. Se no Éden houve desobediência, agora houve obediência até o fim. Aleluia! O fruto da maldição, o que havia no primeiro jardim, no Éden? A terra amaldiçoada passou a produzir espinhos. O que foi que aconteceu nesse último jardim? A coroa de espinhos que Jesus usou era uma coroa de maldição, a coroa da maldição do Éden, né? Que nós agora produziríamos, a terra produziria com espinhos, você iria agora suar com o fruto do seu trabalho. O que foi que aconteceu com Cristo? Ele usou uma coroa de espinhos para levar essa maldição embora. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nós temos ali a árvore, ó. O homem estendeu a mão na árvore para tomar para si e trouxe a morte, a desobediência. E agora, no jardim do túmulo, a gente tem o quê? Aleluia. Se havia uma árvore do Éden que infelizmente, o homem não soube administrar e comeu o fruto da desobediência. Agora, na cruz,
Ele foi pendurado numa árvore, né? Como se fosse uma estaca feita de árvore. Agora tem o que? O fruto da obediência de Cristo. Aleluia. O esforço. No primeiro jardim, no Éden, aconteceu o que? O castigo começou com o suor do rosto. No suor do teu rosto comerás do teu pão. E agora no jardim do túmulo, no jardim da tumba, tem o quê? Percebem? Que toda a maldição do Éden foi levada ali, agora no jardim do Getsemane e agora no jardim da tumba. Olha que coisa mais gloriosa. O Deus encarnado, Jesus, olha para a humanidade, né? E diz sim até o fim. Obedece até a morte, morte de cruz. Aleluia, morte de cruz. Aleluia. Para quê, meus queridos? Para que você fosse livre da maldição do pecado. Mas tem mais uma parte, ó, o encontro. O homem lá no Éden, ele se escondeu de Deus por causa da vergonha e do medo. Agora, no jardim da tumba tem o quê? Aleluia. A porta de acesso foi fechada por 2 querubins armados com espadas de fogo. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Agora vocês vão sair do meu jardim. E Deus colocou 2 anjos com espadas de fogo para que nunca mais entrassem, para que não encontrassem esse caminho. E no jardim da tumba acontece o quê? Aleluia. E agora, no jardim do Éden havia o quê? A árvore da vida. O caminho para a árvore da vida foi bloqueado. No jardim da tumba a gente tem o quê? Aleluia. Agora nós temos novamente acesso ao Pai. Se o pecado roubou de nós o relacionamento íntimo com Deus, agora nós temos acesso, aleluia. Aleluia. Às vezes a gente olha para os nossos pecados, para as nossas próprias vergonhas, e a gente fica, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas Deus providenciou a cura para os nossos pecados através de Jesus Cristo. O perdão pleno dos nossos pecados. Ainda algumas pessoas, elas vivem como se estivessem amarradas aos seus pecados. Elas mesmas não se perdoam do que fizeram. Mas Jesus perdoa os seus filhos plenamente, e não há pecado que o Senhor não perdoe, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Aleluia. Olha que tremendo, a mensageira, a mulher Eva, foi a portadora da mensagem da queda para o primeiro homem, o Adão. Lá no jardim da tumba aconteceu o quê? Viu? Aleluia! A mulher agora, o vaso lá, né, mais frágil, que era ignorada socialmente. O testemunho de uma mulher não valia nada. Valia meio testemunho em relação ao testemunho de um homem, ou 0. Ela foi designada a levar a primeira mensagem. Aleluia! E a palavra final termina com uma sentença de morte. Ao pó retornarás. E agora, no jardim da tumba tem o quê? Aleluia. Amém? Então a gente não termina agora, a gente não tem mais, eu vou voltar ao pó. Não. Existe uma esperança eterna para nós. A morte para nós é uma vírgula. É uma passagem, mas ela não é o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, aí o que acontece? Ó, como Maria Madalena foi usada por Deus aqui. Capítulo 20, leia comigo João 14, 15, até o 18, né? Diz assim, ó. Eu esqueci de falar uma coisa. Tá aqui, ó. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco,
sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Isso aqui, queridos, evoca uma imagem muito forte para qualquer judeu do século I. Quando a gente fala que havia um anjo na cabeceira e o outro aos pés, isso trazia à memória do judeu a seguinte imagem: da Arca da Aliança. Vocês lembram que na Arca da Aliança havia o quê? 2 querubins. E ali a presença de Deus se fazia manifesta uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote entrava lá. Agora, nesse jardim, nesse túmulo novo de pedra, tinha um anjo sentado de um lado, um anjo sentado do outro, simbolizando que o véu havia se rasgado e que a presença de Deus era acessível para a igreja. A Maria não estava entendendo nada disso. Você acha que ela estava tendo uma aula de teologia naquele momento? Ela estava chorando a morte do seu Senhor. Mas tudo isso estava acontecendo e João estava registrando, para que a gente entendesse a relação com o Éden, né? O Éden que ficou distante de nós, agora ele volta a estar disponível para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Santo é o Senhor. E aí Jesus pergunta para Maria, não, o anjo, né? Os anjos perguntam: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. E depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando e a quem você procura? E ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui os olhos de Maria estavam embaçados pela lágrima, pela tristeza de ter perdido o seu Senhor. Ela ainda estava vivendo profundamente a dor da perda do seu líder espiritual naquele momento. Jesus estava ressuscitado num corpo glorificado, então também isso talvez tivesse dificultado o reconhecimento de Jesus por parte de Maria. Ele estava ali, do lado dela, mas ela não pôde discernir que era Cristo. E João, ele delicadamente coloca essa observação no seu texto, dizendo que ela achava que ele era o jardineiro. A Maria errou visualmente falando, mas acertou teologicamente falando. Aleluia. Porque Jesus é o jardineiro. O jardim da ressurreição, queridos. Quando Jesus vence a morte, ele começa agora, ele disponibiliza para nós um jardim. A tua vida espiritual pode ser um jardim frutífero. Por quê? Porque nós temos um Senhor que é jardineiro. Nós temos um Senhor que cuida da nossa terra, que tira os espinhos da nossa vida, que cuida da gente, de maneira que você possa frutificar. Esse jardineiro aqui, esse jardineiro estava só olhando para Maria: você está triste? Eu vou te dar a vida eterna. E você vai viver uma vida plena e gloriosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Queridos, por que nós temos essa tensão com o pecado? Por que muitas vezes a igreja, ela não se posiciona como deveria espiritualmente? Por que muitas vezes a gente escandaliza o nome de Jesus lá fora? Porque está faltando coerência das nossas ações com a nossa pregação. E todo mundo acredita que é impossível vencer. Essa é a maior mentira que Satanás pode contar.
O mundo está precisando de homens e mulheres que se posicionam com o cristianismo verdadeiro, que vive e respira esse cristianismo dia após dia. O mundo precisa de homens que não vão se embolar na pornografia, nem de mulheres que vão se embolar na pornografia. Precisa de homens que são santos, Aleluia. que cuidam dos seus lares com santidade, que exercem sacerdócio sobre a sua casa. O mundo está precisando de homens e mulheres fiéis, que honram uma aliança do casamento. O mundo precisa de jovens e de pessoas que se guardam para honrar Deus dentro da aliança. É por isso que o nosso discurso é um e a prática é outra, e a gente perde credibilidade diante do mundo. Por isso que muitas vezes o nosso testemunho é fraco. Por quê? Porque a gente fala uma coisa maravilhosa que é o Evangelho e vive distante. E isso soa impossível para nós vivermos, mas isso é mentira. Essa é a maior mentira que Satanás conta para os crentes e os crentes acreditam. Não tem como ser fiel mesmo. Não tem como ser santo. Olha, peraí, pastora, você tá louca falando um negócio. Tem. Porque eu confio na obra do jardineiro. Eu confio na obra que o jardineiro está fazendo no nosso coração. De transformação de caráter dia após dia. Se você tem lutado, você tem perdido as guerras contra o pecado, está faltando tomar posse daquilo que Deus te deu na cruz do Calvário. Está faltando um posicionamento diante do Senhor Jesus. Fala assim, não, peraí, olha o sacrifício que Jesus fez por mim. Como que eu vou desperdiçar o sacrifício que Ele fez por mim? Para ceder ao pecado. Queridos, dá para ser vitorioso? Dá. Existem homens e mulheres santos hoje em dia? Existem. Existem pessoas que estão buscando santificação? Sim. Não vão errar nunca mais? Não, porque a gente ainda tem uma memória de pecado no nosso corpo. Mas caiu, pede perdão, se levanta e caminha para frente, rumo à eternidade, a uma eternidade frutífera, onde você vai apresentar muitos frutos para Deus. Aleluia. Tudo, queridos, começa com a nossa mudança de mentalidade. Se você se acha um derrotado, você está invalidando a cruz de Cristo. Peraí, Jesus venceu a morte. Ele levou uma coroa de espinhos para me fazer vitoriosa, aleluia. Como que eu vou perder para esse pecado? Ele está do meu lado na luta contra o pecado, queridos. Ele está do meu lado me dando a mão para vencer. Ele é o maior interessado em te fazer vitorioso. Por quê? Porque a igreja dele é o sal da terra e a luz do mundo. E quando cristãos se comprometem de verdade a viver um evangelho de verdade, as coisas impactam lá fora. Você começa a tocar a vida das pessoas lá fora. Dá para viver esse evangelho? Dá. Eu não estou pregando uma ilusão. Por quê? Porque o Espírito Santo nos foi dado para isso. Veja, a Maria não conseguia reconhecer ali Jesus, e aí ele fala, olha que coisa mais linda, fala, a única coisa que Jesus fala é o nome dela, Maria. Pum. Abriu o discernimento dela, falou assim, meu Deus, o bom pastor está aqui, as ovelhas conhecem o nome, o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome e elas o reconhecem. Ele só falou, Maria, peraí, esse aqui é o meu pastor. Esse é o meu bom pastor. Ela reconheceu imediatamente quem era Jesus, o meu grande mestre. Aleluia. Aleluia, Deus. O meu grande mestre está aqui. O meu grande mestre ressuscitou. Gente, imagina isso. Você ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Que coisa mais gloriosa. Quem era Maria? Uma mulher que Jesus tinha expulsado 7 espíritos. Uma das mulheres mais rejeitadas da sociedade, a gente não sabe. Alguns aí dizem que era prostituta, não tem nada comprovado historicamente, mas ela teve uma libertação de 7 demônios.
Quem era Maria? Olha o que Jesus fez com ela, queridos. Nesse encontro do Getsêmani. Imagina uma mulher que foi aprisionada por 7 demônios durante uma parte da sua vida. O que vai fazer? Vai fazer pecado, vai se enrolar na vida, vai se enroscar. Só que agora ela reconhece a voz do seu jardineiro. Ela reconhece que ele está ali. Meu grande mestre, qual é a reação dela? Ela quer agarrar Jesus. Ela quer se prostrar diante de Jesus, aleluia, e nunca mais deixar ele sair. Daí ele fala assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá aos meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Queridos, olha que tremendo. Porque ele fala assim: vá até os meus irmãos. Até então Jesus nunca tinha chamado seus discípulos de irmãos. É só depois da cruz, é só depois da vitória da cruz que nós nos tornamos filhos de Deus. Então vá lá, anuncie aos seus irmãos: olha, o meu Pai e o Pai de vocês. Olha, sabe de quem eu sou filho? Agora você pode até estufar o feito. Sabe quem é meu Pai, né? Meu Pai Celestial. Glória a Deus. O meu Pai Celestial está aqui. O meu Pai Celestial quer te fazer santo. O meu Pai Celestial quer te encher da presença dEle. O meu Pai Celestial quer te perdoar e te libertar. Aleluia. É isso que Ele quer fazer. Vai, anuncia aos meus irmãos. Glória a Deus. E agora eu vou puxar a brasa pro lado da Maria Madalena. Queridos, é tremendo isso. Porque eu falei que foi uma mulher escolhida para pregar. Maria Madalena, ela é considerada a apóstola dos apóstolos. Sabe por quê? Sabiam disso? Tremendo, né? Por quê? O Tomás de Aquino deu esse título para ela em 1225. Ele diz assim, ó: como uma mulher Eva tinha sido a primeira a trazer a palavra de morte ao primeiro homem, assim a mulher deveria anunciar a palavra de vida aos apóstolos. Por que ela é considerada apóstola dos apóstolos? Porque apóstolo é o mensageiro, o enviado, certo? Significa isso. Tem a mesma raiz de ângelos também, de anjo, mensageiro. Então ela foi a enviada a pregar a ressurreição para quem? Para os apóstolos. E antes de Tomás de Aquino, a gente tem o Hipólito de Roma, que usa esse termo de primeira apóstola em 170 a 235 depois de Cristo. A tradição da igreja já reconhecia o ministério da Maria Madalena como aquela que foi enviada a pregar, a mais improvável. Se a mulher ela era tida como a que não valia nada, que o testemunho dela não vale nada, é meio testemunho ou zero testemunho, Jesus quebra essa maldição sobre a mulher. Quebra essa maldição que havia sobre a mulher e levanta uma mulher frágil no seu passado para testemunhar da glória da ressurreição. Gente, o Pedro e o João correram lá para o túmulo, junto com a Maria, assim que ela avisou, mas eles não viram Jesus. Jesus podia ter aparecido ali, mas não. Ele foi tratar agora com uma mulher que seria assim como agora a Eva que vai levar a boa notícia. A mulher que leva a boa mensagem. Queridos, então a gente não deve negligenciar nenhum ministério, aleluia. Porque Jesus é fiel, né? Jesus é fiel. Então Jesus usa essa mulher para transmitir essa mensagem. E ela fala assim, então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ela trouxe a mensagem da salvação. Aleluia. Queridos, quando a gente entende quem é o nosso jardineiro na nossa vida, o que é que a gente faz? A gente prega. Aleluia. A gente anuncia. Se nós não estamos abrindo os lábios para anunciar esse bom evangelho às pessoas, as pessoas estão cativas pelo diabo.
As pessoas estão presas pelo inimigo. Satanás tem pintado e bordado na vida da maioria das pessoas. E você assiste tudo e não fala nada. Deus vai cobrar de você esse sangue, queridos. Sabe? É uma coisa que eu falo. De mim, Deus não vai cobrar o sangue que eu vou falar. Aleluia. Pregue este evangelho. O evangelho que traz libertação. É o evangelho que traz paz. Uma pessoa que tem experiência com Deus, uma pessoa que tem experiência com o Espírito Santo, ela não consegue ficar quieta, queridos. Se está faltando essa ousadia, está faltando intimidade com o Espírito Santo de Deus. Está faltando se lançar como Maria e agarrar os pés de Jesus e falar assim: Senhor, tu não sai daqui que eu quero a tua presença. Deus, eu não quero ficar longe de ti. O que é que está faltando? Intimidade com Deus. Se prostrar aos pés do Senhor, a gente gasta. Eu falei, gasta tempo aí. A média do brasileiro nas redes sociais são de 3 horas. Gente, quase 4 horas por dia. Dá para você fazer uma faculdade nesse período. Mas eu não tive tempo de orar hoje. Eu não tive tempo de fazer discipulado. Não tem não, você não teve prioridade. Entenderam? Tempo você tem. 24 horas é igual para mim, para você. É a coisa mais democrática da face da terra, é o tempo. 24 horas para todo mundo. Como você administra teu tempo? Aos pés de Jesus, ou se entupindo de tranqueira, e daí você quer frutificar espiritualmente. Aí você quer ser uma pessoa longânima, você quer ser uma pessoa fiel, santa, mas não busca Jesus. Nós estamos perdendo tempo, porque o véu do templo se rasgou de cima a baixo, você tem acesso ao Pai. O Pai está pronto, com uma mesa maravilhosa para você degustar dos melhores frutos que Ele tem para a tua vida. Você não senta na mesa. Você não para sentar e para ouvir de Deus. E para contemplar as maravilhas de Deus, queridos. Por isso que a derrota no povo de Deus. Inversão de valores. Inversão do que importa. E hoje nós estudamos de manhã o profeta Ageu. O que Deus fazia? Esses alunos são ótimos. O que Deus fazia quando o povo invertia as prioridades? Peraí que eu vou me preocupar com o gesso da minha casa. O texto fala isso. Vocês estão se preocupando com as casas apaineladas. Já tinha essa preocupação no Antigo Testamento. O que Deus fazia quando eles iam? Deus soprava o trabalho deles. Você fica andando em círculos. Você gasta a tua energia. Você gasta o teu suor com aquilo que não produz nada. Inverta as coisas. Troque Deus por outras coisas. Você vai ver que o teu trabalho não vai render a nada nunca. Você não sai do lugar. Porque você entende o princípio. A glória de Deus está disponível para a tua vida. A libertação e a santidade estão disponíveis para a tua vida. Mas o que você faz? Não quer. Troca a cruz. Troca o jardim. É por isso que há derrota no povo de Deus. Porque há inversão de prioridades. Deus não é o primeiro. Não tem tempo para sentar aos pés de Jesus. Não tem tempo para estar na casa de Deus. Tudo é mais importante. Teu trabalho nunca vai avançar dessa forma, mas nunca mesmo. Você pode ser o melhor, o mais competente, o diploma mais, o currículo mega, power, ultra. Não vai. É princípio espiritual, queridos. Tem coisa que não dá para inverter. Agora põe o reino em primeiro lugar. Senta nos pés do Senhor ali. Gasta tempo com Deus. Para ver se Deus não te honra. Para ver se Deus não redime anos do teu trabalho. Sabe por quê? Você fica ali no teu suor, na tua luta, na tua força. Só que Jesus já levou essa maldição na cruz. E você não está entendendo. Você prefere confiar no teu braço do que gastar tempo orando e buscando estratégias em Deus. Buscando discernimento em Deus, queridos. Fica ali suando, sendo que Jesus já suou gotas de sangue pela tua vida. Eu não estou pregando para ninguém ser desleixado no trabalho. Mas eu estou pregando para vocês não inverterem
as coisas que importam, trocando por coisas que, no dia que você morrer, isso daí não vai valer nada. Você vai ser sugado pela empresa, pelo Estado, por sei lá onde. Você não vai levar nada. Essa é a ironia da vida. Aleluia. E aí, quando a gente segue, agora a gente tem o jardim da vida. Aleluia. Siga comigo ali, ó, em João 20. Nós vamos ler. Ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, estavam trancadas as portas de onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Dizendo isso, ele lhes mostrou a mão e o lado, e então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso aqui é um chamado para que todos os crentes preguem Jesus. O Senhor quer nos enviar. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem pecados, são-lhe perdoados, mas se o retiverem, serão retidos. Aqui, Jesus, mais uma vez, ele dá autoridade sobre a igreja. Nesse momento, o que é que Jesus está fazendo? Ele está soprando o Espírito Santo sobre a igreja. O que foi que aconteceu no Jardim do Éden, quando Deus pegou um pouquinho de barro, modelou um homem, o que ele fez? Soprou. E Adão ganhou vida. Quando Jesus foi transpassado, lembra que um soldado colocou uma flecha ao lado de Jesus e saiu água e sangue. Lembra que Eva foi tirada da costela de Adão. Eva foi formada a partir de Adão. A igreja foi formada a partir de Cristo. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o que Jesus fala, ele usa o termo soprou. Jesus soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Esse termo, gente, só é usado 3 vezes na Bíblia toda, no grego. Aqui, em João, os apóstolos, eu estou falando na versão Septuaginta, no grego do Antigo Testamento, né? Que o Gênesis e Ezequiel 37, que o pastor pregou esses dias aí, né? Do Vale de Ossos Secos. Só nessas 3 passagens esse termo é usado. O termo, não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas enefizesen, assim. Esse termo grego é algo muito poderoso, porque ele sopra sobre a igreja para que a igreja ganhe vida. Só que esse termo é poderoso demais, porque é assim, ó. Quando Jesus fala, recebam o Espírito Santo, ele está dizendo, é uma ordem divina para se apropriarem, para agarrarem, para tomarem posse de Deus em vocês. É para vocês receberem o Espírito Santo, é para vocês agarrarem o Espírito Santo na vida de vocês. É esse sopro que Deus dá sobre a sua igreja. Agarrem, abracem, respirem, vivam por Ele. Por que a gente é tão apático com as coisas de Deus? Porque a gente não agarra. Então a gente está falando do Espírito Santo, você está pensando na conta que você tem que pagar amanhã. Agarra o Espírito Santo de Deus na tua vida. O sopro foi lançado sobre a igreja. Aleluia. Agarra, fala, é meu. Eu não saio da minha casa em vão. Eu não saí da minha casa para brincar de ser cristão hoje à noite. Eu saí da minha casa para ter um encontro com Jesus. E eu vou ser cheia de Jesus. E Ele vai encher a minha vida. Ora lá, Bashiriai. Ele vai encher a minha vida e Ele vai me transformar nas áreas que eu preciso de transformação. E Ele vai me libertar. E Ele vai me dar vitória contra o pecado. Aleluia. Aqui Jesus está ordenando, recebam. Agarrem, peguem. Queridos, quantas a gente está
agarrar. Tem gente assim. Vai agarrar o Espírito Santo desse jeito. Ele não vai agarrar você. Ele não vai atrás de você. A ordem aqui é para que você faça isso. É para que você se humilhe diante do Senhor. É para que você deseje a presença dEle. Não é para ficar esperando. Se Deus quiser, Ele mexe comigo. Vai ficar sentado esperando. Porque a ordem é para que você busque. E assim fez a igreja. Recebam o Espírito Santo de Deus. Recebam a autoridade espiritual na vida de vocês. Essa autoridade é para quê? É para vencer o pecado, queridos. Não é para você mandar em nada, porque no reino maior tem que servir. Mas é para você ter a autoridade sobre o pecado. A vida não anda, vai andar, porque agora eu vou começar a andar com Jesus. Porque Jesus vai vir em primeiro lugar na minha vida. Porque eu vou honrar os princípios que Jesus me ensina. Está tudo escrito, está tudo registrado. Gente, quem mais produz conteúdo na internet é a igreja. Você tem milhões, milhares, milhões de pregações na internet. Não, nós somos indesculpáveis perante o Senhor. Eu não pude ouvir. Eu não sabia. Não sabia porque não quis, porque está ali. É só você estudar. É só você... não consigo ler as escrituras. Escuta as escrituras. Você tem todos os recursos disponíveis para ser vitorioso. Só que prefere a derrota. Porque Satanás enganou lá no Éden. E ele tenta enganar hoje ainda. Entendeu? Ele senta do teu lado lá e fala assim, imagina, por que você vai ler a Bíblia? Perda de tempo. Você está cansada. Vai descansar, que hoje você merece. E a nossa carne fala, realmente, eu trabalho tanto. O que há de mais importante nessa vida, queridos? O Espírito Santo de Deus. E as pessoas vão passando tempo e tempo, como se isso não fizesse diferença nenhuma. É posicionamento que nós precisamos ter. É essa unção que nós precisamos buscar. É uma igreja santa que Jesus vem buscar. Ele fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade você não vai ver o Senhor. Agora, a santidade não é pelo teu esforço. A santidade é algo que o Espírito Santo gera na tua vida à medida que você senta aos seus pés, que você agarra o Senhor. Lembra? A gente está falando do jardim da nossa vida. E a tua vida pode ter um verdadeiro jardim, cheio de fruto do Espírito. Quando Jesus voltar, e as festas bíblicas sempre nos rememoram disso, Ele vai colher, Ele vai querer fazer, cadê os teus frutos? Cadê os teus cestos? Traz aqui. Eu quero cesto de fruto na tua vida. O que é que você vai apresentar para o Senhor? O que é que você vai apresentar para Jesus? Está aqui, Senhor. O fruto está aqui. Eu quis que o Espírito Santo trabalhasse muito. Eu busquei muito o Espírito Santo de Deus para que ele gerasse esse fruto em mim. E queridos, vou te contar um segredo. Teu irmão vai ser usado por Deus para gerar os frutos em você. Você vai ter que ter paciência com o seu irmão. Ele vai ser seu professor de paciência. Você vai falar, meu Deus, eu vou ter que fazer. Vai. Mas vou ter que ter paciência de novo, outra vez. Vou ter que ter paciência a terceira vez, quarta, quinta, sexta e a sétima. Aleluia! Mas eu vou ter que ser manso com esse aí? Vai. Olha. Eu vou ter que ser... Vamos lá, vamos tentar de novo. Essa vez tu reprovou, vamos lá, mas eu vou te ajudar. Vamos lá que eu vou gerar esse fruto na tua vida. Fidelidade. Ter um coração fiel, aleluia, do Senhor, que pulse, que ame Jesus. Você vai ser um instrumento na vida do seu irmão, ele vai ser um instrumento na sua vida, e você vai exercer o fruto do Espírito até que o Senhor volte. Aleluia. Deus quer ministrar a tua vida, Deus quer fazer da tua vida um verdadeiro jardim. Aleluia. E acabou o tempo em que o pecado dominava no teu coração, em nome de Jesus.
Se apropria do que Jesus fez na cruz do Calvário. Tome posse. Agarre as bênçãos que estão disponíveis para a tua vida, meu amado irmão. Ore de verdade. Não gaste teu tempo vindo à casa de Deus para flutuar na mente, para fazer um contato social. Não, aqui é a oportunidade de se colocar diante do Senhor. Ele está aqui para isso. Ele está aqui para te acolher. Ele está aqui para te abraçar. Aleluia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e imaginar você no jardim da tumba. Você contemplando. A gente teve essa oportunidade tão maravilhosa do Senhor de estar no túmulo de Jesus. É glorioso demais. É impactante demais. O túmulo está vazio porque Ele ressuscitou. Você entra no túmulo e não tem nada. E o caminho está aberto para você ter relacionamento com Deus Pai. Aleluia. Queridos, se existe algum pecado sufocando a tua vida, leve até a cruz. Fale: Deus, eu não quero mais. Deus, eu não aceito mais. Deus, eu quero essa vida em abundância que está sendo pregada. Eu quero agarrar essa vida que é para mim. Eu quero, Senhor. Eu desejo transformação, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Santo